Oi, gente, estamos de volta, vamos lá. A Izzy me mandando a solicitação, vai tudo melhorar aqui, tenho certeza. Pera aí, da Izzy de novo, gente. Deu certo, a Marge estava conferindo aqui. Opa, segura esse troço aí. Segura, deixa a Marjorie sentada aí do seu lado que ela tá dando sorte. Manda um beijo aí pra ela. Mano, ouviu? Bom, vamos lá. Eu ia conversar com você. Eu só queria que o pessoal que está acompanhando, que eu não entendo muito aqui do Insta, só me responde aqui se a gente tem. Como é que vai ficar? Vai ficar mais uma live, mais uma hora? Como é que é esse período? Porque a gente tem uma hora para fazer, né? Aí, como a gente encerrou, só coloquem aí nos comentários só para eu saber como é que fica, por favor. Mas eu ia te perguntar justamente da Rio 2016, como sua primeira, os seus primeiros Jogos Olímpicos, né? Sim. Eu acho que assim, você tem ali aquele momento, né, onde acontece o pedido de casamento, né, da Marjorie, né? E após esse período, né, como a gente está aí, a chamada da live é pensando um pouco, né, nas questões LGBTQI a mais, né? Nesse período, né, vocês são bastante chamadas para entrevistas, né, e rola um longo período, né, de comentários aí na mídia e tudo mais. Sim. Eu fico pensando que, por exemplo, quando a gente começa a falar de homossexualidade no esporte, né, das mulheres, em especial, estou falando de mulheres, né, é lá com a Billie Jean King, né, a americana do tênis, né, que é exposta, né, pela... Pode falar. Não, só ia Billie Jean King maravilhosa, pioneira. Pioneira, né? Sim. E só que ela é colocada, né, com uma certa exposição na mídia, né? Lá nos anos 80, uma ex-namorada então pede uma pensão para ela, né? Porque elas moraram juntas e acaba rolando esse pedido de pensão e tudo mais. E ela é exposta assim, né, no jornal. Depois veio a Martina Navratilova do tênis também e acontece também uma exposição de algum modo que ela conta para um jornalista e pede para ele não revelar, né, assim, é um pedido dela, porque ela está no período de naturalização americana, né, ela é tcheca, né, e durante esse período ela fala, olha, não diz nada, eu estou contando aqui para você na entrevista e tudo mais, né. Como é que você acha que está isso, assim, porque quando a gente vai para a mídia, né, muitas vezes parece que a lésbica, né, dentro ali do esporte, para a mídia acaba sendo algum alvo de uma autoexposição, né, da vida, a vida íntima acaba passando ali na frente dessa identidade de atleta, né. É. Eu tô só rapidinho vou te falar da Maísa Pessoa também, que é goleira, né, da seleção de handball, e ela vai para uma entrevista, né, logo após o jogo e pensam que o que ela vai fazer ali, né, que ela pensa que o que vão perguntar para ela é sobre o jogo, né, e alguém saca uma pergunta assim, você é homossexual, né, e ela, oh, que bizarro isso, né. Sim. Então, como é que você vê essa questão da homossexualidade no esporte, né? Existe essa intensidade mesmo da mídia? Como é que você pode contar um pouco disso pra gente? Sim. Eu acho que ainda é uma curiosidade para muita gente de ter atletas que falam abertamente sobre isso, e daí a mídia gosta de coisas que vão gerar atenção. Então, tem muita pauta assim, principalmente no mês do orgulho. Nossa, eu e a Marge demos muitas entrevistas esse ano também, porque é, não tem outro foco de torneios rolando, jogos acontecendo, tipo junho aqui, sem esporte no mundo, então de repente todo mundo faz pauta sobre questões LGBT+. E que foi
ao meu ver, meio curioso, mas também uma oportunidade de ter que ter mais conversa sobre isso. Ter que falar mais sobre isso, porque só assim a gente começa a normalizar essa questão. Eu não me incomodo tanto. Eu sei que outros atletas deixam de falar sobre, porque sim, vai virar o foco de qualquer pauta, o foco de qualquer entrevista, mas eu enxergo muito potencial mesmo em ter essas conversas, falar sobre a existência de atletas LGBT, de mulheres lésbicas no esporte, porque em algum momento vai se esgotar isso e vai ser meio chato. Ai, meu Deus, fala sobre outra coisa, porque sim, já sabemos que tem atletas que são e não são, e daí? Não é mais notícia. Então, sim, eu acho que é um momento em que ainda é curiosidade, mas quando rolou o pedido e tudo, enquanto eu e a Marge viramos notícia, outra atleta do Canadá, tipo, saiu do campo com a medalha de bronze e foi e deu um beijão na esposa e Canadá tava nem aí, sabe? Não é notícia. E, e uma jornalista canadense me fez essa mesma pergunta de tipo, é notícia mesmo? Por que estão te perguntando sobre isso? Eu falei, olha, no seu país não é, no meu país ainda é. E é uma coisa de colocar à vista de, então, por que ainda é notícia? Porque ainda não é normalizado, ainda rola discriminação, ainda é algo que diferencia de um jeito que é ruim, que rola muito preconceito, então muitas pessoas, muitos atletas prefiram fugir desse assunto e esconder um aspecto da sua identidade. E é escolha própria, não tem juízo de valor, mas infelizmente ainda é notícia. E daí eu tô muito esperançosa pro momento em que não é notícia mais e vai ser meio chato ficar falando sobre isso. Nesse quesito é como se você esperasse uma invisibilidade, né? Que você pudesse andar de mão dada sem que alguém olhasse e falasse, poxa, o que está acontecendo de estranho aqui, né? Deixa que ter em casa, faz isso em casa, vai ser meio. E daí? Tipo, talvez as pessoas nem percebam na rua, sabe? Eu acho que com as novas gerações tem um pouco disso, da Marjorie mencionar, sabe, com colegas do trabalho, e daí tá rolando um evento e pessoas tragam a família e como vou falar pro meu filho pequeno que minha colega de trabalho é casada com uma outra mulher. E a criança foi tipo, e aí? Foi tipo, você interrompeu o meu joguinho pra falar isso com esse tom de coisa séria e aí? Qual é o problema? Isso me dá tanta esperança que é algo muito mais normal na vida de crianças do que era quando eu era criança. Então, em algum momento não vai ser mais notícia, sabe? É notícia porque acho que foi nos Jogos Olímpicos, mas talvez não vai ser notícia por ser um casamento entre duas mulheres. Como é que você vê, por exemplo, a gente tendo aqui no Brasil, por exemplo, a abertura dos jogos com uma pessoa trans, né, fazendo a abertura, a Lea Ti, né, dando assim uma certa impressão, talvez, de um paraíso sexual, como a gente tem, né, esse rótulo aqui no Brasil, né, em países estrangeiros, né, a gente é conhecida assim ainda, infelizmente, né, e ao mesmo tempo a gente sendo o país que mais tem o maior número de assassinatos de pessoas, né, da sigla LGBT, né. Como é que você vê esse desequilíbrio, né, entre uma festa acontecendo maravilhosa, como se dissesse assim, eu aceito, mas ali fora do estádio não, né, um pouco isso, assim. Sim, é muito sobre. Por um lado, tem muito poder nessas imagens, muito poder na escolher essa mulher transexual para ser aquela figura que abre o desfile da delegação brasileira. Isso é ousadia. Se chama na arte ousadia. Mas foi uma escolha artística
pelo curador da cerimônia de abertura, e uma escolha de poder também, de eu tenho o poder para fazer essa escolha e vocês vão engolir isso porque eu sou o diretor artístico desse evento. E é um pouco disso, de entender quando tem certas pessoas no poder, essas decisões podem ser tomadas. Então, daí isso é refletido no outro lado da moeda, né? De quando tem pessoas no poder que são homofóbicas, que são desse eixo conservador, família tradicional e tudo mais, que meio que promovem essas violências contra pessoas LGBT+. Então, é a importância de entender que sim, tem um poder dessa imagem, dessa escolha daquela única pessoa naquele momento, mas que não é uma reflexão, não reflete muito bem a realidade que o Brasil passa ainda hoje. Então, precisamos ter muito cuidado de não colocar as duas coisas como uma significa a outra, porque não é isso. Uma mostra o que tem por trás de muito poder, né, em alguns casos, e o que pode ser quando temos pessoas no poder que ainda deixam muita coisa no sentido de promover a família tradicional, de promover esses valores da sociedade. Então, ter muito cuidado disso, de não enxergar uma coisa que foi um símbolo muito bonito naquele momento, não enxergar isso como sendo maior do que realmente foi. E a mesma eu também, essa jornalista canadense que também me perguntou, por que isso é notícia, também me provocou um pouco de refletir um pouco sobre o que significa o Rio de Janeiro ser uma cidade olímpica. O que vai acontecer, o que vai restar no Rio de Janeiro quando os Jogos Olímpicos forem embora. E foi uma pergunta muito difícil de responder, porque também naquele momento não tinha como saber, mas na minha opinião, eu sei muito bem as esperanças que eu tenho pelo Rio, pelo Brasil, por agora carregar para o resto da sua história como sendo uma cidade olímpica, como um país olímpico. Mas o que isso significa? Significa... pode significar o que a gente deixa isso significar, mas daí é tanta outra história, conversas para vocês do GEL sobre movimento olímpico e tudo. Para os nossos cafés da manhã. Isso. E assim, a gente está com 1 hora e um pouquinho, já é o tempo que a gente usa mesmo para live. Eu queria te fazer, apesar de todas as dificuldades técnicas, acho que saiu aí bacana. Agora O que foi? Compramos um pouco de tempo com as dificuldades técnicas. Pode passar. Então, na verdade foi de propósito, né? Para poder ganhar um tempinho a mais. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente conversar um pouquinho sobre ela, né? Mantendo aí também um pouco essa discussão ainda voltada aí para o nome da nossa live, né? Mas fique à vontade, porque a gente tem tempo, mas assim, eu não queria ultrapassar, né? A gente tem feito as lives com 1 hora, depois a gente vai fazer uma edição do vídeo e tudo mais. Mas também não vou fazer 1 hora e meia nem 2 com você, né? O pessoal aí ficaria 2 horas te ouvindo, mas eu vou manter só com uma última pergunta para a gente poder finalizar, tá? Conta pra gente como é que porque a questão LGBT no rugby, porque você me falou que parece que é um espaço um pouco mais aberto, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente entender, porque, como a gente sabe, tem muita diferença entre modalidades, né? Às vezes tem uma modalidade que a gente, aqui, ok, né? Todo mundo é bem-vindo, e tem aquela outra modalidade que, não, aqui só entra homem, aqui só entra mulher, né? Tem uma separação bem definida. Minha experiência no rugby foi e continua sendo muito positiva nesse sentido, de me sentir bem-vinda e sentir que a comunidade do rugby que eu faço parte, que eu fui parte nos Estados Unidos, é super aberta e respeita muito essas diferenças.
talvez é porque a Federação Internacional definiu o rugby como um esporte para todos. Isso é o lema que a Federação Internacional usa. Rugby, um esporte para todos. E também tem 5 valores. Então, dentro dessa... Porque é um esporte para todos. Aí eles falam que o rugby tem 5 valores. E não se aplicam só aos jogadores. É para qualquer pessoa que participa do rugby, em qualquer sentido, em qualquer nível, vai praticar os valores do respeito, integridade, disciplina, solidariedade e paixão. E ter um esporte que tem na letra esses valores já é um ponto de início muito diferente que outros esportes. Então, e não é para dizer que o rugby é perfeito, é para dizer que pela também a experiência de rugby feminino também, talvez por ser mais subversivo, ser, nesse sentido mais aberto ainda para abraçar essas diferenças e ser um espaço muito acolhedor. Mas aí, por outro lado, daí tem muitos exemplos em outros países com rugby mais tradicional, em países mais conservadores, em que o rugby ainda é conhecido como um esporte para homens heterossexuais, e esse estereótipo do atleta do rugby é o estereótipo do homem guerreiro sobrevalorizado por essas características. Então, conheço pouquíssimos exemplos de jogadores homens assumidamente gay e praticando em times que não são times LGBT. Porque agora tem alguns times que são definidos e se abraçam como times LGBT, que são para pessoas que abraçam essa identidade ou alguma sigla dentro dela, e tem campeonatos de jogos e tudo entre esses times. E em times tradicionais é raríssimo algum exemplo de um homem gay praticar dentro desses times, porque rompe com esses estereótipos do que seria o atleta de rugby perfeito ou valorizado dentro desse espaço. Então, a homofobia anda mão dada com o machismo, daí, porque os outros preconceitos são que a mulher que joga rugby é lésbica. Só pode ser. Porque como se viu, sabe, todas essas coisas, já é óbvio que ela é boa no rugby, óbvio que ela é boa no esporte, é porque ela é lésbica. Então tem tantas camadas nos preconceitos que é até meio difícil você desconstruir, sabe, né? Aquela conversa de elevador de 2 minutinhos, de ai meu Deus, vamos romper alguns estereótipos aqui nesse tempo que a gente tem. Mas é preciso começar a desconstruir esses estereótipos de gênero, de mulher é assim, homem é assim. Daí mulher pode ou não fazer isso, homem pode ou não fazer aquilo. Então, mas dentro de todas essas dificuldades e esses preconceitos e tudo, o rugby, ao meu ver, é um espaço que tem muito potencial para ser um exemplo de como tratar as pessoas iguais e como criar um espaço em que isso é uma realidade mesmo, e fazer isso no esporte. Então, um dos melhores árbitros do mundo é abertamente gay. E é incrível, sabe? Ele é tipo, sim, eu sou, e sim, esse é meu marido, e é o melhor árbitro. Ele apita como nenhum outro. Ele fala uma coisa em campo e ele é meio baixinho também, sabe? Os grandões de rugby, e ele no meio, tipo, você não faz mais isso, você não fala mais comigo, e todo mundo, sim, senhor, sim, senhor. Tipo, é maravilhoso que ele também consegue ser quem ele é super valorizado dentro do esporte, não tem uma coisa a ver com o outro. É só ele consegue ser quem ele é dentro do esporte. Isso é o que a gente quer, né? A gente quer jogar esporte, a gente quer ser feliz e ter essa abertura para se identificar como a gente quer também. E eu acredito que o rugby tem muito potencial nesse sentido. Eu vi a chefa falando aqui que a gente tinha 40 minutos há um tempo atrás, então a gente deve ter uns 30 ainda. Eu acho que a gente ganhou, dá para conversar um pouquinho mais. Me conta, então, você está falando essa coisa do você é quem você pode, né, se abrir, ficar à vontade, assim, né? Como é que você imagina uma vida onde você não
porque a gente sabe que essa questão é muito forte, né? Tem muita gente que não consegue e não que seja preciso, né, o tempo todo se expor e falar sou lésbica, sou gay, enfim, não é uma coisa que seja necessária, né? Não é uma regra, né? Diz quem quer, quem quiser, né? E diz quem se sentir à vontade com isso, né? Mas como é que você imagina uma vida, como que seria, né, no esporte, de ter uma festa e você não pode levar sua esposa? Como é que ficaria isso? Se você não conseguisse, né, expor isso, porque eu estou falando aqui porque eu estou pensando que, às vezes, aquela frase, né, mas é só ficar quieto, né, não precisa falar por aí, Não né? fala nada, só não precisa falar sobre. Mas Isso, eu não tenho preconceito, só não não precisa tem. falar sobre, né? Como é que é uma vida assim? Yikes. Como é que é uma vida social, assim, né? Porque você vai em um lugar e aí você fala, então eu sou solteira, o que você vai, né? Como é que funciona? Não, eu enxergo isso também como sobre o silêncio em si. Eu penso que, e já tenho vários exemplos para eu espelhar minha fala nessas pessoas que já começaram essa luta bem antes que eu, mas que o silêncio sempre favorece o opressor. Quando a gente pensa em só não fala sobre, é porque a gente quer que todo mundo continue achando que todas as pessoas que entram em algum espaço ou pertencem a algum espaço façam parte da identidade da norma. Então, se eu não falo sobre, eu entro num espaço e todo mundo vai achar ou vai pensar, porque não tem algum contra-exemplo, que eu sou uma mulher heterossexual, se eu não falo sobre. E isso me desrespeita, porque eu não sou, e também desrespeita a pessoa que eu amo, porque ela não é também, e eu não poder respeitar nosso relacionamento apresentando ela como ela é e com tudo aquilo que ela significa para mim, é um grande desrespeito. E também só não fale sobre, é uma situação em que eu precisaria abrir mão de alguma coisa que é importante para mim, que é eu me reconhecer como do jeito que eu sou e eu me aceitar assim. Eu teria que abrir mão disso para deixar algumas pessoas confortáveis. E eu aprendi muito sobre a ideia de que eu não posso fazer todo mundo feliz, eu não posso fazer que minhas ações agradam todo mundo o tempo inteiro, porque isso não depende de mim. Lá no início que eu falei sobre meu bem-estar psíquico como atleta, é sobre fazer a distinção entre o que está dentro do meu controle e o que não tá. E na minha vida também, eu não tenho nenhum controle sobre o que alguma outra pessoa vai pensar ou julgar de mim ou me ver caminhando mão dada com minha esposa. Não cabe em mim mudar o que a pessoa sente ou o que a pessoa pensa sobre isso. Mas eu não posso me fazer mal deixando de fazer isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e é o jeito que eu me aceito e me amo, expressando minha identidade. Então é complicado, não tenho nenhum preconceito, mas não traz isso pra cá. É tipo, cara, eu não sei o que você espera de mim nessa situação, eu só provavelmente não vou fazer parte desse ambiente mais, porque não é algo que me faz bem e também não concordo com esse tipo de conduta. Então é complicado, tem muita coisa enrolada nessa pequena frase, sabe? Uhum. E assim, agora acho que é a última questão mesmo para a gente encerrar. A gente vai ficar aqui brincando e vai durar 3 horas, né? Senão A gente já fica aqui o tempo. a gente está dando um gato aqui, né? Mas acho que a última questão que eu queria te falar, queria te perguntar, né? É assim, onde você encontra força para poder fazer essa autoafirmação, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que realmente têm uma grande dificuldade, né? Qual é o ponto aí que te dá força, te dá energia para poder falar e para poder falar, poder chegar aqui e conversar com a gente, né? Não é só com, de repente, a sua colega de treino, né? E também falar um pouquinho para a gente como é que
você acha que dentro do esporte, pelo menos na sua modalidade, né, que é a sua vivência, ainda dentro do esporte ainda é muito difícil, você dentro, só ali com as, né, com as próprias parceiras de treino, ainda é muito difícil, né? E é assim, como é que você encontra energia, então, para falar aqui comigo, para falar com o jornal, né? Isso se tornar notícia e se tornar até um exemplo aí que ajude outras pessoas, né? Sim. Eu penso que foi um processo chegar até esse ponto em que eu tenho essa confiança e essa vontade de falar abertamente e levar muita coisa, relevar muita coisa, né, dos preconceitos do dia a dia que a gente ouça. Mas foi um processo de autoaceitação, de chegar num ponto em que não dava para esconder mais quem eu era, não dava mais para tentar fingir ser algo que eu não era. E até esse ponto foi muito difícil, porque eu cresci nem tanto de ouvir tanto preconceito, mas só de não. Só ver o vazio, sabe? De ver um vácuo de não exemplos de mulheres assumidas e exercendo qualquer coisa que elas escolhessem fazer da vida. E eu só não tive esses exemplos. Então, demorou muito para eu entender que isso era uma opção, que isso era. E nem, não é opção sexual, mas é uma opção de eu posso ser eu e posso ter uma vida feliz. Então, para chegar nesse ponto foi meio difícil. Foi difícil no sentido que eu parecia que eu estava descobrindo coisas pela primeira vez e eu precisava entender tudo aquilo sozinha. E daí, até chegar nesse ponto, daí depois desse ponto, foi uma autoafirmação de não tem como mudar isso, tomar aquele primeiro passo que foi com medo de contar para minha família e sabendo que minha família é muito tolerante, é muito respeitosa, que não iria reagir mal, mas foi preciso ter coragem para eu demonstrar que eu tinha chegado nesse ponto de autoaceitação. E, e reafirmar para mim mesma que eu sou assim e não tem nada de errado. E é uma afirmação todo dia de sim, tem tantas pessoas que vão dizer que não é certo, que tem coisa errada com isso, que não mereço estar em alguns lugares, que não pertençam a outros lugares pelo fato de eu ser assim. E preciso ter essa não é não é confiança, não é coragem, é uma tranquilidade de consciência de que eu sou assim e não tem nada de errado mesmo, porque eu não tenho como mudar isso. Sim, teria sido muito mais fácil na minha vida ser heterossexual e não ter que duvidar de nada, não ter nenhuma confusão, não ter que fazer essa coisa de levantar a bandeira. Sim, óbvio, teria sido muito mais fácil, mas não seria eu. E é preciso ter essa tranquilidade na consciência, essa clareza sobre esses fatos. E daí eu tomo a decisão de me amar assim, porque se eu me amo assim, eu consigo amar o outro. Então, eu consigo descobrir jeitos de aprofundar meu relacionamento com a Marjorie, a gente de descobrir jeitos de demonstrar amor do cotidiano, de eu fazer café da manhã por ela, e ela ajeitar minhas coisinhas, porque eu sou bem mais bagunceira com ela. E tudo isso é gesto de amor e algo que eu talvez nunca tivesse imaginado que fosse possível para mim. Mas aí você começa a viver isso, você começa a sentir isso e essas verdades só se fortalecem. Não é algo que deixa de ser verdade se eu me esforço o máximo para ser outra pessoa. Só não funciona assim e não é possível levar uma vida feliz assim. Então é isso. É uma coisa que eu vou descobrindo e construindo todo dia, de tentar ser fiel a quem eu sou e a partir disso não tem como mudar isso. Então eu preciso me abraçar e me amar assim. E eu espero que todo esse processo seja muito, muito mais fácil
e menos doloroso para qualquer pessoa que é nem mais jovem ou mais velho que eu, mas tipo, todas as pessoas. Não é só para a nova geração. Eu sei que tem pessoas que são mais velhas que eu que também merecem ter essa felicidade e nunca é tarde demais aprender a fazer essas coisas e viver assim. Então, dentro do esporte, eu acabo percebendo que eu fui saindo do futebol porque eu não encontrava a mesma comunidade que eu encontrei no rugby. Que eu consigo ser eu mesma no rugby. E fui assim, só naturalmente jogando menos e menos futebol. E é triste, é um pouco desesperador pensar isso se eu nunca tivesse encontrado o rugby. Será que eu teria jogado o esporte até hoje na minha vida? Ou talvez eu teria saído e, eu talvez faça uma musculação, talvez eu faça uma corridinha, mas não sei se eu teria ficado mesmo dentro de um ambiente esportivo sem conseguir me expressar da forma que eu acho certo e sentir que eu poderia ser abraçada lá. Então é estranho pensar assim que no rugby eu consegui encontrar isso e daí só foi ao tempo que eu fui ficando muito mais confortável comigo mesmo, com o meu corpo, com ser quem eu sou e cada vez ser mais autêntica, minha vivência no rugby só se fortaleceu. Só ficou mais rica nesse sentido de ser eu mesma com minhas colegas de time e não ficar com essa ressalva de será que eu posso falar isso? Será que elas vão me achar estranha se eu faço isso? E o mais que eu tento ser autêntica e ser quem eu sou. E também eu sou a Izzy, meio nerd do time. Eu sou a Izzy que é meio durona também nos treinos. Mas se eu sou autêntica, eu consigo construir uma relação muito mais forte com minhas colegas de time. Oi, Izzy, só a última das últimas, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, a professora Kátia está perguntando o seguinte, como é que você vê o futuro do esporte? Será que há espaço para que o binarismo seja substituído pela mescla, mistura, todo mundo junto? O que você acha disso? Olha, tem algumas modalidades em que já tem essa mescla, já tem time misto, já tem modalidade mista, no Olímpico e no Paralímpico. Então, e o Paralímpico até está um pouco na frente, porque algumas modalidades realmente são mistas, o rugby em cadeira de rodas é o esporte misto. E é muito legal nesse sentido. Mas aí eu acho que é preciso muito mais estudo, muito mais pesquisa para entender mesmo a realidade que a gente vive hoje, a questão de atletas transexuais também é algo que entra nessa conversa e o primeiro passo é reconhecer que essas pessoas existem, que essa é a nossa realidade de mundo, que não vai mudar. E as regras do esporte, os protocolos para separação dentro do esporte precisa ser coerente com a realidade. Então, primeiro precisa de muito mais pesquisa e talvez em algumas modalidades, em algumas coisas, talvez realmente não vai ter distinção de modalidade por gênero. Talvez vai ser algo muito mais por outra categoria. Daí a gente pode imaginar quais vão ser, mas acho que o primeiro passo é começar a criar políticas que são coerentes com a realidade, coerentes com a ciência e não baseado em preconceitos antigos. Maravilha, Izzy. Acho que é isso. A gente vai encerrar por aqui também. Queria te agradecer demais. Toda vez é um prazer imenso falar com você. É sempre aprendizado, assim. Obrigada. É sempre muito gostoso falar com você e também sempre ter contato com vocês do GEL, que só levam essa questão do movimento olímpico e todas as áreas que é possível estudar dentro disso muito à frente. Então, vocês são uma inspiração também. Maravilha. E continue escrevendo com a gente, para quem não sabe, a Izzy também escreve. Então, arruma um tempinho no avião para escrever ainda com a gente, né? Obrigadão mesmo, você é uma inspiração para o meu trabalho, sempre que eu te ouço falando, eu vou repensando coisas, pensando coisas novas. E foi um prazer. Se cuide aí, um beijo na família e até a próxima. Um abraço, Valesca, a gente vai falando.
Até mais. Zero. Tchau.